Sejam bem-vindos para o tema reconciliação. Todos sejam muito bem-vindos, os visitantes, mas também aqueles que já vieram várias vezes, e esperamos que vocês possam se sentir em casa aqui em nosso meio. E para nós, algo principal para a igreja ser uma igreja viva é que ela tem o espírito da reconciliação. É um tema vasto e nós vamos primeiramente nos concentrar na palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus fala. Através do apóstolo Paulo, Deus falou as palavras aqui, também colocadas aqui na frente, a referência, o endereço da referência, 2 Coríntios capítulo 5, e vamos ler os versículos 17 até capítulo 6, 2. Versículos conhecidos, muitos conhecem eles, mas poucos praticam. Essa é a diferença, né? Tem que ser mais que a pratica. 2 Coríntios 5, 17 em diante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Estamos vivendo em tempos preciosos, quando Deus fala conosco, é muito especial, e isso não acontece sempre. Você está aqui querendo ouvir a palavra de Deus, são momentos especiais. Nós vamos falar sobre reconciliação, e o texto fala claramente, repetidamente, de reconciliação. Como tudo começa com uma vida nova através da reconciliação. Aqui o texto fala que, segundo ponto, podemos viver na reconciliação. E o terceiro ponto que esses versículos mostram é que temos ainda, depois de tudo isso, o ministério da reconciliação, e somos até feitos elevados para sermos embaixadores do maior ser que existe, embaixadores de Deus. O que me levou também a fazer esse tema é essa preocupação contínua do perigo de todos nós gostarmos da nossa situação. A gente está satisfeito e todo mundo gosta de nós. Opa, e aí, tudo bem? Eles nos cumprimentam na rua, todos gostam de mim. Tá tudo beleza, não tá? Em Lucas 18, Jesus diz que havia pessoas no meio de Israel que conheciam de capa a capa a Bíblia. Eram pessoas que achavam que estava tudo bem, mas infelizmente não estava. E Jesus tinha o maior problema com eles, não com os outros. Não foram as prostitutas, nem os publicanos, os traidores do povo. Foram os conhecedores da Bíblia. Não sejamos com aquele homem que se levantou no templo, na igreja hoje, e diz: ó Deus, em oração. Mas ele falava mais consigo mesmo do que com Deus. Mas ele usou a palavra Deus, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens.
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este aqui do meu lado, que eu sei que é publicano. Havia muitos na época de Jesus que confiavam em sua própria justiça, desprezando os outros. Que problema! E isso está dentro da igreja, está em nosso meio. Não tolere isso na sua vida. E para que isso possa acontecer, precisamos reconhecer o que é reconciliação. Porque se nós estamos nesse estado aqui, como esse fariseu estava, Deus não pode fazer, aliás, Deus não quer fazer nada, não vai fazer nada em nossas vidas. Mas a reconciliação com Cristo, quando ela reina, tudo pode acontecer. Então a primeira coisa que precisamos enxergar, existe uma enorme necessidade de reconciliação. Você repara isso? Olhando para o mundo é fácil reparar. Só o século passado e os tempos não melhoraram. Custou em guerra 110 milhões de vítimas. 110 milhões. Fizeram um cálculo, eu li a estatística. A gente fica com um número assim, não dá para imaginar, né? Mas o que é pior, né? Quase ninguém fala, né? Que o homem é o lobo do homem. Mortes violentas fora das guerras ou interligadas com a guerra, mas não diretamente, vamos dizer, foram 192 milhões de mortes. Bom, eu sei, estatísticas são complicadas de se fazer, mas os números são tão exuberantes, tão grandes, que de qualquer maneira nós não podemos imaginar nem 1 milhão, muito menos 192 milhões. Pois aí no Brasil, será que é melhor? Não, né? A violência está tomando conta. A gente não precisa de uma guerra, né, explícita, porque está acontecendo guerra toda hora. E um campo de batalha também é o trânsito, né? Infelizmente. Vou contar de um acontecimento. Era segunda-feira, de madrugada, ano 1983, 3 horas de manhã. A prostituta de 23 anos, Carla Faye Tucker, juntamente com seu namorado Danny Garrett, fortemente drogados, invadiram o apartamento de um conhecido chamado Jerry, na madrugada do dia 13 de junho de 1983. Eles entraram para sondar o local, prejudicar Jerry e roubar a moto dele. Dentro do apartamento aconteceu a tragédia. Deu-se início a uma briga durante a qual Carla pegou uma picareta que estava dentro do quarto e cravou-a mais que 20 vezes no corpo dele. Infelizmente, tinha ainda uma mulher dentro do apartamento que testemunhou o assassinato. Ela não era para estar nesse local, pois era casada com outro homem. Mas na noite anterior, ela resolveu ficar com Jerry depois de ter brigado com seu marido. Para eliminar a testemunha, ela foi morta da mesma maneira pela Carla e seu namorado. Quando os 2 corpos mutilados foram achados, a notícia da barbaridade correu pela mídia. Carla e seu namorado não tinham nenhum sentimento de culpa. Pelo contrário, eles se gabaram tanto dessa crueldade que os amigos e familiares ficaram com medo deles. Eles acabaram denunciando-os à polícia. Agora a história partiu para um outro rumo, pois eles tinham de enfrentar a justiça do estado de Texas, onde ainda existe a pena de morte até hoje. Porque as provas eram tão esmagadoras, os 2 foram, logicamente, condenados à morte. Eles estavam sob a influência de drogas, não há dúvida, mas isso é uma desculpa para justificar o ato bárbaro dos 2? Será que pessoas como Carla merecem uma chance nova? Na época, a discussão sobre se a pena de morte é certa ou não chegou num auge, especialmente porque Carla seria a primeira mulher a ser executada no estado de Texas nos últimos 100 anos. É raro, em geral, nos Estados Unidos, de uma mulher receber a pena de morte. Texas, o estado dos cowboys,
mexeu-se bastante. Podiam-se ver cartazes nos quais estava escrito: verdadeiros cowboys não matam mulheres. Mas vamos para um outro assassino antes de continuar a história. A reconciliação precisa-se em todo lugar. E o outro assassino é o apóstolo Paulo. E ele nos deu, na 2 Coríntios capítulo 5, 17, essa referência preciosa de que é possível um novo começo. O apóstolo Paulo, ele tinha se tornado um assassino. É difícil dizer quantos ele matou. Mas no caso do Estevão, ele participou de maneira bem ativa. Mas depois disso a gente lê que ele estava parecendo um touro cheio de fúria, batendo os pés. Tão irracional era o ódio dele contra aquele grupo esquisito que eram tanto contra as tradições que ele amava tanto. Eles tinham que morrer, era coisa clara para ele. Daí ele encontrou Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Jesus. E gente, quando nós temos a palavra de Deus na nossa frente, o alvo é que você encontre nela Jesus. Na palavra de Deus você pode encontrar Jesus. E como muitos entre nós, Paulo também experimentou a diferença enorme quando de repente o assassino, o pecador, reconhece que ele é necessitado. Quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não entendeu nada. Eu persegui? Eu não estou perseguindo nenhuma pessoa invisível. Mas tem alguém falando comigo muito poderoso. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. Sou Jesus, a quem tu persegues. Você vai dizer: eu não sou assassino. Muito bom, ainda bem que você não matou ninguém. Mas nós temos culpa, e espero que nós possamos reparar isso também na história daquela Carla. Eu vou contar um pouquinho mais dela. Mas em geral nós temos culpa. Nós matamos com olhares, nós matamos com a nossa fala. Como a gente pode desanimar uma pessoa facilmente? Poucas palavras podem matar. Brincadeiras matam. Gente, matam, destroem confiança. A gente chama de brincadeira, a pessoa não entende. Acabou a confiança. Mata, destrói. Tanta coisa que nós temos que dizer: sim, somos igual Paulo. Somos assassinos e perseguidores de Cristo com cada pecado que nós cometemos. Mas será que você enxerga isso? Paulo demorou para enxergar isso. Mas quando ele estava na frente de Cristo, ele enxergou. E gente, quanto mais eu tenho comunhão verdadeira com Cristo, eu me torno mais humilde, né? Porque eu vejo como eu sou capaz realmente de fazer tudo isso. O que a Carla fez naquela noite, eu sou capaz de fazer, não tenho a menor dúvida. Você acha que não é capaz? Deixe-se dizer que a Bíblia avisa claramente: o coração do homem é um abismo. Enganoso é o coração, Jeremias 17, mais do que todas as coisas. Somos necessitados da reconciliação. Reconciliação significa Deus nos dá paz, Deus nos dá uma nova chance através de Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu, por isso Jesus ressuscitou. Jesus conseguiu para nós a vida eterna. E agora, se alguém, 2 Coríntios 5,17, está em Cristo, ele é uma nova criatura. De repente, Jesus está dentro. A pessoa não é mais a mesma. Ela tem uma nova vida. Ela renasceu.
Você nasceu de novo, você sabe o que é isso? Corra para saber. É coisa maior que existe no mundo todo, você não vai achar, só em Jesus. Nascer de novo. Se alguém está em Cristo, ele é, 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Que coisa preciosa. E é que 2 Coríntios 5,17 fala assim: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui alguns traduzem, tudo se fez novo. Mas isso não é certo, né? A Bíblia não fala tudo se fez novo. Quando uma pessoa recebe a vida nova em Jesus Cristo, continua com a mesma aparência, né? Se sua orelha foi cortada por alguém, ela não vai crescer. Ela está cortada. Se você se converteu a Cristo aleijado, você normalmente continua aleijado. Deus, né, fez com certeza também milagres, mas não é a regra. E não tudo muda. Nós ainda temos problemas com o nosso próprio ego depois de nos convertermos. Que Deus começa conosco a partir do dia do nosso novo nascimento, uma caminhada totalmente nova. Mas Ele começa e continua e está ainda fazendo coisa nova. Então não quer dizer que só uma vez Ele fez e parou. Não, Deus está ainda agindo nesse sentido. Isso é bem precioso para nós, porque todos nós que estamos seguindo a Cristo sentimos a dificuldade muito grande de quando uma vez reparado o poder do pecado, nós tentamos vencer e não é tão fácil. O pecado é gigante, é igual Golias. Você como vai vencê-lo? Você é só um Davi, você não tem nem armas contra ele. Ele é o super poderoso inimigo, né? Mas como Davi pegou aquela pedrinha, colocou na fenda, nós temos a rocha eterna como nossa arma-chave. Mas para isso precisamos viver na reconciliação. Eu gostaria de mostrar o valor da reconciliação. Gente, quando nós vamos a Cristo para receber a nova vida, nós entregamos uma vida fracassada, cheia de pecado a Ele. Ele nos perdoa e nos dá uma vida nova. E voltando para a história da Carla. Essa é a Carla. Faye Tucker é o nome dela. E vamos agora olhar de maneira prática para a reconciliação. O irmão da moça que ela matou cruelmente não dormiu mais bem depois daquele dia. O coração dele se encheu de raiva e ele pensou em nada mais do que vingança. E ele queria vingança, ele queria destruição daquela pessoa, dessa Carla e do namorado dela. Falando nele, ele faleceu bem rápido na prisão, foi acho que no ano 84, se não me engano, ele já morreu. Então não durou muito, ele já estava, por causa das drogas, provavelmente já muito mal e morreu. Mas o irmão queria matar a Carla, ele tinha esse desejo de matá-la. Agora, ele era uma pessoa que procurou na palavra de Deus paz. Paz desse ódio. E ele bateu de frente com 2 versículos desagradáveis. Um está no Pai Nosso, o Júnior Dalmo tratou esses dias, né? E também o irmão Tiago, sobre o perdão. Pai, né? Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, o perdão de Deus exige que nós perdoemos. Essa é a reconciliação de Deus. E quando esse irmão da vítima, leu esses versículos, impactou nele. Ele percebeu que todo esse ódio que ele tinha era contra Deus. Era contra a palavra de Deus, contra o amor de Deus.
Deus está disposto a perdoar aquela mulher. Ele não acreditou. Até que ele pensou: eu estou sendo deteriorado por dentro. O meu ódio está me matando, me destruindo. Ele clamou por ajuda. Ele ainda não tinha força de perdoar, não. Mas ele foi a Jesus e pediu perdão, porque ele, nos seus pensamentos, era também um assassino. Desejava a morte daquela mulher de todo o coração. E ele se humilhou assim. O impacto do perdão de Deus foi tão forte, tão poderoso, que esse homem se levantou, nasceu de novo, experimentou o começo da reconciliação e viveu a reconciliação, indo para a Carla na prisão. E ele foi lá falar para ela: olha, eu quero que você saiba que eu te perdoo, porque Deus me perdoou os meus pecados. Maravilhosamente, a reconciliação na vida da Carla já tinha acontecido. O irmão da vítima encontrou uma Carla totalmente diferente na prisão. Ela estava tão transformada que ele disse: se tivesse apenas uma pessoa no céu, então eu teria certeza que seria a Carla. Porque essa Carla, Faith Tucker, ela começou a ler a Bíblia. Ela se interessou pela palavra de Deus e a palavra de Deus impactou na vida dela. E também ela então viveu reconciliação. Ela entregou sua vida a Jesus Cristo, desesperada com a enorme culpa que ela tinha. Ela não diminuiu a sua culpa. Existem muitas cartas, muitos testemunhos dela, né? Claro, antes do julgamento ela falou besteira, mas depois que ela reconheceu a graça de Jesus, ela viu também quão grande era a culpa dela. E ela disse várias vezes que mesmo drogada, estando em estado tão drogado, ela não tem desculpas, porque foi ela que escolheu as drogas. Foi assim que ela disse. E assumindo a sua culpa, ela partiu para uma nova vida com Cristo. E ela tinha que viver uma vida isolada. Como a alegria poderia chegar lá, né? Mas a vida dela foi repleta da alegria do céu, que só o Evangelho pode dar. A alegria da comunhão com Jesus. E ela usufruiu de uma alegria tão poderosa que ela se tornou uma bênção para as pessoas dentro da prisão, né? Isoladas para fora, mas dentro ela tinha uma tarefa e ela reconciliou muitos com o amor de Deus. Além do legado que ela deixou, ela aos 8 anos ela já começou a mexer com drogas. O relacionamento dela com sua mãe era tão íntimo que eles usavam o batom, a mãe dela usava o batom com ela, junto com as drogas, né? Era uma troca normal. A mãe dela era prostituta, ela se tornou prostituta aos 14 anos. Então o caminho era já tudo programado para aquele auge terrível daquela cena onde eles mataram aquela mulher e aquele rapaz. Mas a reconciliação, ela lida com a culpa porque Deus em Jesus Cristo pagou a dívida. Existe uma exigência de morte. Deus não se agrada no mal e executou a morte em Jesus e oferece reconciliação total. O apóstolo Paulo viveu esta reconciliação. Não dá tempo agora para nós lermos versículo por versículo, mas se você olhar aqui, você vai ver como Paulo está cheio desta alegria sem igual do Evangelho. E também da comunhão de amor com Jesus Cristo. Tão forte que ele diz que o amor de Cristo, ele
ele me obriga, né, no sentido positivo, para abrir a boca e falar: gente, deixem-se chamar para a comunhão com Deus, vocês precisam do perdão, reconciliem-se com Deus. Viver reconciliação é algo que a igreja precisa fazer constantemente. Lembra do aorista? Faça constantemente. Teve um pregador, eu ouvi essa história também esses dias, que durante anos pregava numa igreja e orava fervorosamente para os irmãos acordarem, para que Deus dê um avivamento, um compromisso de coração, né, para a obra de Deus. Mas essa igreja não movimentava, não havia frutos, não havia crescimento, não havia transformação. Então, um certo dia, ele chamou para uma assembleia geral, né? Não é nossa assembleia não, tá? Mas ele chamou e falou para eles: olha, há 10 anos já estou lutando aqui, eu dei tudo, não sei mais o que dizer, mas não há transformação. Agora fica com vocês. Silêncio, silêncio, todo mundo silencioso. De repente um irmão se levanta, era um irmão, todo mundo conhecia, um líder, presbítero, né? E ele vai umas fileiras para frente, para o outro lado, e fala, antes de ir lá, ele fala ainda: eu sei o motivo por que não estamos indo para frente. É porque eu não estou falando com o irmão fulano lá, Müller, né? Era na Alemanha. E aí ele foi lá e falou para o Müller: irmão Müller, me perdoe, eu errei contra você, perante todos, e há 10 anos nós não temos falado, peço perdão. 10 anos é motivo para que Deus não possa dar a sua bênção. Mas sabem o que aconteceu? Quando ele sentou, né, escondendo seu rosto nas mãos, arrependido, outros se levantaram, fizeram a mesma coisa. Não era só um, né? Não é para nós apontarmos um para o outro, mas é para nós vivermos a reconciliação. Há algo entre você e Deus, não deixe. Há algo entre você e o outro, não tolere. Não fique satisfeito com evitar certo tipo de pessoas, né? Tem também aqueles espertos, né? Não que não queira falar, mas não encontro com ele, porque quando ele entra, você vai uma volta por trás, né? Pode fazer isso, mas é a mesma coisa, né? Pode evitar as pessoas, isso não é reconciliação. Reconciliação é dar tudo para termos um ambiente de paz. É isso que a palavra de Deus diz. Em todas as coisas devemos manter a paz uns com os outros. Então isso é viver na reconciliação. Agora o terceiro ponto é ministrar a reconciliação. Ministrar a reconciliação é assumirmos o compromisso perante Deus de sermos usados para que Ele possa falar conosco. Viram na vida da Carla como isso teve impacto? Somente procurar a reconciliação. A Carla ainda teve muitos anos onde ela ministrou justamente esse ministério de reconciliação. Ela casou-se com um pregador do Evangelho. Pois é, então Deus nos deu o ministério da reconciliação, no qual nós rogamos aos outros para se reconciliar com Deus. Aí a maioria diz: mas isso, gente, não é comigo. Eu sou um pecador, eu cometo muitos erros ainda, mas é justamente você que Deus quer. Que a Bíblia não fala de pessoas perfeitas que nunca pecam, que sejam embaixadores de Cristo. Vimos o Paulo, assassino e pecador, ainda assumiu erros, e teve erros ainda. Vimos o exemplo dessa mulher. Ela era uma assassina, todo mundo conheceu. Mas, gente, ela foi aceita. Porque sabe o que? Se Cristo está na sua vida,
ninguém pode esconder Cristo na sua vida, nem mesmo os seus pecados. Deus está de braços abertos, sempre pronto para nos perdoar. Aproveite em abundância. E então perdoe outros também. Quando a gente não perdoa outros, não podemos experimentar a reconciliação. Seria triste mesmo. Aqui essa é uma das últimas fotos que se tem da Carla, porque ela foi condenada à morte mesmo, né? Então o governador do Texas era o Bush, né? George W. Bush. Mas ele teve bastante respeito, porque ela escreveu na carta a ele ainda. Muitos pediram que a penitência seja transformada, né? A condenação para a morte em uma penitência menor. Mas ela disse: eu assumo o meu lugar. Desde o início, quando ela se converteu. E ela sabia, se ela morresse, então seria porque a lei exigia. Ela tinha cometido erro e ela estava disposta a assumir. E mais do que isso, ela estava preparada e por isso ela assumiu aquele lugar. E quando ela recebeu a injeção fatal, suas últimas palavras foram de reconciliação. Olha o poder da reconciliação. Ela falou ainda com aqueles parentes que estavam sem paz ainda, com ódio. Pediu desculpas como as últimas palavras dela para eles. E falou palavras de amor para aqueles que a amaram. E falou que ela sabe que ela vai agora ir para o seu Senhor e esperará lá por aqueles quem ela ama. Ela tinha uma lista de preferência antes de se converter. O número 1 era eu. Ela dizia isso. Mas depois que ela se converteu, a lista de preferência era muito fácil. Primeiro era Jesus. Segundo, os outros. E por último, ela. É isso que era a lista de preferência dela. Isso a reconciliação pode fazer também na sua vida. E por isso precisamos começar hoje com esta reconciliação. Precisamos tomar tempo, entregar tempo para investir na reconciliação. Por isso Paulo, ele continua, né, depois do capítulo 5, ele diz que hoje e agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Nós precisamos começar com a reconciliação. Você entregou sua vida a Cristo. Se você ainda não fez, comece com isso. Mas você precisa também viver na reconciliação. Não pare de entrar na luz. Não pare de viver pelo poder do perdão. E depois que você tem feito isso, agora ministre a reconciliação, aproveitando todas as oportunidades. Quando Paulo disse, hoje mesmo temos que fazer isso. Aquela Carla, ela aproveitou o tempo que restou para ela, tanto que ainda hoje se fala dela. Apesar do mal que ela fez, a graça de Deus mudou tudo. E ela se tornou uma pessoa salva. Isso nos encoraja para seguirmos este caminho da reconciliação. Amém.